Olá pessoal, eu me chamo Caleb e hoje nós vamos falar sobre expressões regulares, também conhecidas como ERS. Ao longo da disciplina, nós aprendemos ali sobre símbolos, alfabetos, cadeias, sentenças e linguagens, e agora nós vamos conhecer um pouco melhor de uma forma prática de representar todas essas linguagens através das expressões regulares. Então, primeiro eu vou explicar a ideia geral, os conceitos básicos, e depois o Igor vai continuar ali mostrando outros operadores e alguns exemplos também. Então, onde estamos? Antes de entender as expressões regulares, vale nós lembrarmos o caminho que a gente fez para chegar até aqui. Então, tudo começa pelos símbolos que formam os alfabetos. A partir deles, nós criamos as cadeias, e algumas dessas cadeias são consideradas sentenças válidas, e o conjunto dessas sentenças formam uma linguagem. O problema é que algumas linguagens podem ter milhares ou até infinitas cadeias. Não dá para nós listarmos todas elas. E é justamente aí que entram as expressões regulares. Então, elas permitem representar uma linguagem inteira utilizando uma expressão pequena e organizada. Então, o que é uma expressão regular de fato? Expressão regular é uma forma compacta de descrever padrões de cadeias. Por exemplo, imagine a linguagem formada por um A, dois As, três As, quatro As e assim por diante. Como essa sequência nunca termina, seria impossível nós escrevermos ela por inteira. Em vez disso, usamos a expressão A mais. Com apenas dois caracteres conseguimos representar todas essas possibilidades. Então a principal ideia é essa: representar linguagens principalmente infinitas de maneira simples e organizada. E para que servem as ERS? As expressões regulares, elas são muito utilizadas na computação. Elas ajudam, por exemplo, a validar se um e-mail foi digitado corretamente, verificar se uma senha segue determinadas regras, procurar palavras específicas em um texto, ou até mesmo filtrar informações em arquivos. Sempre que um sistema precisa verificar se um texto segue um determinado padrão, existe uma grande chance de ele estar usando expressões regulares. E R para símbolo único. Então agora nós vamos ver o caso mais simples. Quando a expressão regular possui apenas um símbolo, ela aceita somente aquele símbolo. Por exemplo, a expressão A representa apenas a linguagem formada pela cadeia A. Ela aceita somente A e rejeita B, A ou qualquer outra sequência. Da mesma forma, a expressão zero aceita apenas o símbolo zero. Ou seja, a regra é simples. Então, um único símbolo representa apenas uma cadeia. Mas agora eu vou passar a palavra para o Igor e ele vai explicar um pouco melhor os outros operadores importantes das expressões regulares. Então, moçada, agora falando mais um pouco de alguns operadores lógicos das expressões regulares, eu vou falar sobre a alternativa. Ela permite a escolha entre duas opções. Um exemplo prático é o AB, que só pode ser escolhido A ou B, não pode escolher AB ou BA ou AA. Ele só aceita um caminho ou outro, então a gente pode imaginar uma bifurcação. Ou você escolhe um caminho ou você escolhe outro. Não pode ser escolhido os dois ao mesmo tempo. Vou comentar com vocês a respeito da concatenação também. Ela acontece quando colocamos dois símbolos um ao lado do outro. Isso significa que ele precisa aparecer exatamente nessa ordem. Por exemplo, a expressão AB. Ela só aceita a cadeia AB. Se inverter a ordem por BA ou qualquer outro tipo de símbolo, ele já não aceita e já dá errado o resultado. Então, para fixar isso na mente de vocês, a expressão AB e BA são totalmente diferentes. A primeira apenas aceita AB e a segunda apenas aceita BA. Então, trocar a ordem dos símbolos muda completamente o resultado. Então, em resumo, até aqui a gente aprendeu três ideias importantes. A primeira é que a expressão com apenas um símbolo representa apenas uma cadeia. A segunda é a alternativa, que permite escolher entre duas opções, e a terceira é a concatenação, que exige que os símbolos apareçam na ordem correta. Esses são os conceitos básicos para entender a expressão regulares. Então por aqui a gente fecha. Espero que tenham gostado e aqui a gente aprendeu de forma prática a representar algumas linguagens. Aprendemos o caso de um símbolo único, conhecemos a alternativa e também a concatenação. Ficamos por aqui. Obrigado.